Amanhã, 8h30 da noite, na Ilha do Retiro, teremos Vasco versus Sport. Um jogo importantíssimo para o Vasco desgarrar da zona do rebaixamento e não correr risco de terminar essa rodada no Z4. Então o Vasco precisa vencer e precisa, sobretudo, também fazer um bom jogo, conquistar uma boa vitória que vá convencer o seu torcedor e trazer tranquilidade também. O Vasco terá muitas novidades no seu time amanhã. Matheus França e Robert Renan serão relacionados pela primeira vez para jogar pelo Vasco. Além disso também, Andrés Gomes também é reforço, estará relacionado e o Vasco deve ter algumas novidades no seu time titular para essa partida. O lado negativo é que o Vasco tem alguns desfalques que são muito importantes. Vem comigo então ver qual é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Sport amanhã. Vem. E essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Sport. Como eu falei para vocês, devemos ter novidades entre os relacionados do Vasco. Matheus França e Robert Renan serão relacionados pela primeira vez. E aí o Vasco ganha uma opção de zagueiro e também ganha uma opção de um jogador do meio para frente que pode fazer as duas pontas, pode fazer a função de camisa 10, pode fazer a função de camisa 9 e também pode fazer a função de segundo volante, que é o Matheus França. Mas que é um jogador realmente mais de ataque, mas que pode acrescentar demais a esse time do Vasco, do técnico Fernando Diniz. E assim, o Vasco amanhã terá o Léo Jardim no gol, goleiro titular da equipe com certeza. Na lateral direita, a primeira baixa, eu falei com vocês que o Vasco terá desfalques e esse desfalque é o Paulo Henrique, que não vai para o jogo mais uma vez. Paulo Henrique está fazendo um trabalho para poder estar disponível no dia 11 contra o Botafogo na Copa do Brasil. Então Puma Rodrigues será titular novamente. E aí você tendo Puma como titular, tomara que ele faça um jogo como ele fez no segundo tempo contra o Botafogo. Se o Puma entrar mole, se o Puma entrar sonolento na partida, o Vasco vai se tornar um time muito frágil defensivamente pelo lado direito, pouco produtivo no ataque pelo lado direito. Então tomara que o Puma tenha uma grande atuação nessa partida, pelo menos assim que o torcedor do Vasco espera. A dupla de zaga do Vasco deve ser formada ainda pelo Hugo Moura. Pode ser que seja o último jogo do Hugo Moura jogando de zagueiro, já que o Vasco já acertou com o Carlos Cuesta, que é um zagueiro que joga pelo lado direito. O Robert Renan já está sendo relacionado e o Vasco também está próximo aí de acertar com o Alan Saldívia. Então deve ser o último jogo do Hugo Moura jogando de zagueiro. Em breve ele deve retornar ao meio de campo do Vasco para ser uma opção do técnico Fernando Diniz, mas amanhã é Hugo Moura e Lucas Freitas, a dupla de zaga do Vasco mais uma vez. Na lateral esquerda temos o Lucas Piton, que vai jogar como titular também, e aí no meio de campo o Tietê segue como desfalque e o Barros vai fazer essa função novamente de um primeiro volante aqui no time do Vasco, tentando trazer consistência defensiva para a equipe, e o Jair vai ser o camisa 8 do Vasco, esse jogador que sai um pouco mais da defesa, encosta mais nos meias, tem esse papel de trazer a bola da defesa para o ataque, o Jair. Então Jair e Barros serão a dupla de volantes titulares do Vasco nesse jogo diante do Sport. E do meio para frente, Nuno Moreira na meia esquerda, Felipe Coutinho armando o jogo como camisa 10 do Vasco, mas encostando bastante lá na frente também, para ser como se fosse um camisa 10, mas encostando também bastante lá na frente para fazer a função de um falso 9, um segundo atacante, aparecendo na área para finalizar, para marcar gols. É importante pela qualidade de finalização que tem o Felipe Coutinho. Na ponta direita, o Ryan será titular mais uma vez. Lembrando, o Vasco agora tem a opção do Andrés Gomes, que pode jogar nas duas pontas, jogador muito rápido, muito forte. Dependendo do jogo, se o Vasco tiver com a vantagem em cima do Sport, tiver campo para contra-atacar, o Andrés Gomes pode ser uma ótima opção para segundo tempo também. Jogador colombiano que já mostrou que tem qualidade nesses primeiros minutos que ele jogou pelo Vasco, tanto contra o Botafogo quanto também contra o Corinthians. E aí o centroavante do Vasco mais uma vez será o Verratti no comando de ataque. Então essa é a provável escalação do Vasco. As grandes novidades são Matheus França entre os relacionados e o zagueiro Robert Renan. Mas os dois, a princípio, devem começar no banco de reserva desse jogo. Dependendo da partida, vão jogar ali alguns minutos para ir ganhando rodagem, ganhando minutagem. Lembrando, os atletas estavam de férias, eles estavam na temporada, né, europeia, o outro estava na temporada da Arábia, então eles estavam de férias e somente agora que estão retornando dos campeonatos lá fora. Então é como se eles estivessem saindo de pré-temporada para começar a jogar. Então isso aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas eu acredito que são jogadores que vão acrescentar demais nesse time do Vasco, trazer mais profundidade de elenco e trazer mais consistência. Agora falando sobre o Sport, que é o adversário do Vasco, é um time que tem somente uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi em cima do Grêmio. De resto, o Sport perdeu todos os jogos, assim a gente pode dizer.
Mas não existe partida fácil nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco, se quiser sair vencedor, tem que fazer por onde? O Vasco tem que se impor, tem que querer a bola, tem que mostrar que é o melhor time na partida e aí sim conseguir talvez cedo abrir o placar para abrir a porteira e fazer um bom resultado em cima do Sport. E a gente já sabe como é que funciona o time do Vasco, né, cara? É um time que povoa bastante os jogadores pelo lado esquerdo do campo para gerar superioridade numérica, a famosa paralela cheia do técnico Fernando Diniz. Em alguns momentos eu estou percebendo que o Fernando Diniz está fazendo isso aqui, cara. Ele está movendo, por exemplo, o Puma Rodrigues para jogar como se fosse um jogador lá do lado esquerdo e trazer essa superioridade numérica, o Puma ou o Paulo Henrique. E aí no caso quem fica dando amplitude do lado contrário é o Ryan. Isso acontece, o Diniz é um cara que ele é adepto do relacionismo, no qual os jogadores não têm uma posição guardada em campo, então ele vai tentando mexer com a cabeça da defesa adversária, confundir, bagunçar a defesa adversária. Em alguns momentos a gente está vendo o lateral direito do Vasco, não é o tempo todo, mas em momentos pontuais da partida, indo pisar lá do lado esquerdo para fazer a paralela cheia, e o Ryan no caso está ficando mais aberto, dando essa amplitude ao time. Isso também pode inverter, aí no caso é o Ryan que vai fazer a paralela cheia lá do outro lado e o Puma vai dar amplitude pelo lado direito. E a ideia é essa daqui, cara, ter muitos jogadores próximo da bola, eles se mexendo, trocando passes, fazendo triangulações para o Vasco entrar dentro da área adversária e poder marcar gols. Ou então virar essa bola aqui, no caso pro Puma Rodrigues, e aí sim ele conseguir ter uma jogada de 1 contra 1, uma jogada mais incisiva e balançar o cruzamento talvez lá do outro lado, onde o Vasco vai ter uma quantidade interessante de jogadores. E é isso, cara. Esse é o nosso pré-jogo para Vasco versus Sport. Não vou falar o meu palpite para essa partida, mas deixem um palpite de vocês aí embaixo. Quem acertar eu vou falar aqui depois no pós-jogo. Cara, essa pessoa que tal acertou, vou tentar ler todos os comentários de vocês. Então é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e comenta o que você está esperando. Matheus França, Robert Renan, o que você acha desses reforços? E o que você também está achando de Alan Saldívia, Carlos Cuesta? O Carlos Cuesta já é jogador do Vasco. O Saldívia se espera um desfecho dessa negociação, quem sabe ainda hoje. E é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!